Qual jornal? Eu acho que é nacional. Ah, é mentira. O Lula mandou hoje uma nova proposta de ensino médio. É mentira. Só que aí eu já vou estar lá na faculdade. Ah, passou no Jornal Nacional. É bom nada. Ah, ainda bem que eu já vou terminar. Estourar não vai acabar, mas vai mudar as matérias. Ah, que divertido. Não, então. Eu já vou ter largado a escola faz fazer silêncio, sentar cada um nos seus lugares, virar para frente, prestar atenção aqui. Na última aula eu havia passado algumas questões, comecei a explicá-las, nós paramos em qual? Pessoal perguntou. Na 12. Acho que é na 12. 7. Você está chutando, rapaz. Rapaz, você já viu o Alguém Mint? sabe essas questões, né? Ô Pedro, você já viu o Mint? Toda hora, né, Pedro? Eu não faço justamente. Não, já tava mais pra frente. Pode olhar aí. A pergunta certa é onde você não mente? Eu vou ficar Qual que era? no meio do Eu acho que e a escola. tem outro menino se falou. Ai, Qual questão preparou, Zé? Foi a 13 por causa que eu tava falando porque lembra? Lula? É, porque eu vou falar Mas ele não falou sobre o prato social, eu não falei. Falou. Você nem precisa ficar o negócio lá do... José, você nem estando aqui ou não, você nem sabe. Estado. Você compara na parte dos seres humanos e o Estado. Seres humanos do Estado? É, da coisa. Diferença do Estado social. Tem certeza que é isso mesmo? Tenho. Não, mas vai nela mesmo. Levanta a mão, rapaz. Augusto? Tenho. Você está acompanhando a última aula? Nós paramos na. Tem que fazer a 12 agora. É a 12 mesmo, então tá certo. Então, qual que é a questão da 12 aí? 12 já tá na Diferencia o contato social segundo Hobbes, não tem social. Tá na 12. Eu também acho que tá na 7. Cala a boca do Alberto, você nem sabe que ele é uma noite. Eu já tô fazendo uma Você coisa. sabe, né? Lembra da escola? Não, joga comigo. Lembra que você tem Nós temos três filósofos, os três principais filósofos contratualistas, aqueles que defendem que nós vivemos em sociedade civil, nós criamos o Estado graças a um contrato social. Antes a gente vivia num estado de natureza, um estado natural, e para cada um desses contratualistas, o estado de natureza e o estado natural é diferente. Para Hobbes, o estado natural é o estado de quê? Guerra. De guerra de todos contra todos. Por quê? que é natural do homem ser. O homem é o lobo do homem. O pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano. O homem é mau por natureza. Então, para Hobbes, o contrato social, o pacto social foi feito porque a humanidade estava cansada de guerra. Aí ela se reuniu, os seres humanos, e falou: vamos dar um tempo nisso aqui. Vamos fazer um pacto social, um contrato. Vamos criar a sociedade civil e o Estado e entregar a ele o nosso direito natural de fazer justiça com as próprias mãos. Então vamos renunciar a esse direito, entregar esse direito para o Estado. E o Estado vai ter uma função: garantir a paz e a segurança. Em nome da paz e da segurança, nós demos ao Estado o poder absoluto. Poder absoluto de quê? Sobre a nossa vida, sobre os nossos bens, sobre a nossa liberdade. E se a gente representar uma ameaça para a sociedade, o Estado pode tirar a nossa vida, pode nos matar. Se a gente... Oi? Você representa uma ameaça para a sociedade. Você renunciou ao seu direito natural de fazer justiça com as próprias mãos. Você entregou esse direito agora para o Estado. Você não pode mais fazer justiça. Quem faz justiça é o Estado. E se você ameaçar a sociedade ou representar uma ameaça para a sociedade, o Estado pode tirar a sua vida, pode te matar. A polícia não mata? Mata. Não, a polícia é um braço do Estado. Se você representar uma ameaça para a sociedade, o Estado pode te prender, tirar a sua liberdade.
Se você representar uma ameaça para a sociedade, o Estado pode tomar os seus bens. Professor, licença. Contratualista. Então o Hobbes vai defender o absolutismo. O poder absoluto concentrado nas mãos do Estado. O Estado agora tem poder absoluto sobre o quê? A nossa vida, a nossa liberdade e os nossos bens. Se você representar uma ameaça para a sociedade, o Estado pode te tirar a vida, a liberdade e os bens. Outro contratualista é o John Locke. O Locke pensava diferente de Hobbes. O Locke é da teoria da tábula rasa. A teoria da tábula rasa diz que a gente nasce como uma folha de papel em branco. Então a gente não nasce nem bom nem mal. Você se tornará aquilo que a educação fizer de você. É a educação que você vai receber que vai escrever na folha da sua vida. E vai tornar você bom ou mal. Mas o estado de natureza era um estado de insegurança constante. A qualquer momento alguém podia tirar a sua vida, a sua liberdade, os seus bens. Aí então os indivíduos se reuniram, falaram, vamos acabar com essa insegurança aqui? Vamos criar um estado, uma sociedade civil, vamos fazer um pacto, um contrato social. E aí esse estado que a gente vai criar, ele tem agora um dever. O dever do Estado é garantir 3 direitos naturais, 3 direitos básicos. Que é o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Em vez do Estado ter o poder sobre a nossa vida, a nossa liberdade e os nossos bens, o Estado tem o dever de proteger a nossa vida, a nossa liberdade e os nossos bens. Isso é chamado de liberalismo. Então ele não dá poder absoluto para o Estado. Na verdade, ele vai dizer que o Estado é que tem deveres para conosco. E se o Estado não garantir esses 3 direitos básicos, nós podemos dissolver esse Estado, dissolver esse poder e colocar outro poder no lugar. Então o poder aqui para o Locke está nas mãos do povo e não do Estado, como queria Hobbes. Então Locke aqui ele defende o parlamentarismo. Então o povo pode eleger os seus governantes, o parlamento. E se o parlamento não atender, não garantir os 3 direitos básicos, quais são os 3 direitos naturais para o Locke? Vida, liberdade, Trabalho. e propriedade privada. Todo mundo que nasce tem o direito de viver e o Estado tem que garantir a nossa vida e a nossa segurança. Todo mundo que nasce, nasce livre. Ninguém pode se tornar escravo ou perder a sua liberdade sem alguma justificativa. Então o Estado tem que proteger a nossa liberdade. Todo mundo que nasce, cresce, trabalha e conquista as coisas com o suor do seu trabalho tem direito a esses bens que ele conquista com o suor do seu trabalho, é a sua propriedade privada. E o Estado deve proteger a sua propriedade privada e não deixar que ninguém a roube. Então essa é a função do Estado. Se o Estado não garantir esses 3 direitos aqui, o povo pode dissolver. O poder aqui já está nas mãos do povo e não do Estado, como queria o Hobbes. Outro contratualista é o Rousseau. Rousseau é um romântico. Ele acredita que o homem é bom por natureza. O homem nasce bom, a sociedade o corrompe. O homem nasceu livre, mas a sociedade o escraviza. E tudo começou por conta de quê? Propriedade privada. Foi a primeira desigualdade. Culpa dela
os seres humanos se encontram num estado de corrupção. A propriedade privada gerou corrupção, violência e todos os males sociais. Não tem como voltar atrás e tirar a propriedade privada das pessoas. O ser humano agora, ele que era bom por natureza, se tornou egoísta, ambicioso, ganancioso. E só pensa agora em si mesmo. Não está nem aí para os outros. Como que a gente vai resolver isso? Só tem uma forma de resolver: criar um novo contrato social. O primeiro contrato social foi fundado sobre a propriedade privada. Esse não deu certo porque gerou corrupção e todos os males. Então eu preciso criar um novo contrato social. Esse novo contrato social vai ser fundado na vontade geral. O que é a vontade geral? São os interesses que nós temos em comum. Quem governa agora é o povo. Ele é contra o Locke. Para ele o parlamentarismo não funciona. Por quê? Porque cada um defende os seus próprios interesses. A gente já não está mais no estado de natureza, onde todo mundo tinha tudo em comum. Onde não tinha necessidade de cada um pensar só no seu próprio umbigo. Agora todo mundo só pensa no seu próprio umbigo. Todo mundo é egoísta, ambicioso, ganancioso. Mas nós temos interesses que são interesses comuns. E a gente tem que encontrar esses interesses, porque somente eles podem governar a sociedade. Então ele defende aqui a democracia direta. E não a representativa como o parlamentarismo, né? Porque, segundo ele, o parlamentarismo não funciona. Quando você elege alguém para te representar, essa pessoa não vai defender os seus interesses, ela só vai defender os interesses dela mesma. É isso que os políticos fazem, não é? Isso a gente mesmo. os elege achando que eles vão representar os nossos interesses, mas eles estão lá só defendendo os interesses deles. Por quê? Isso é normal, segundo Rousseau. Desde o advento da propriedade privada, cada um agora defende o seu próprio interesse. Então é necessário que a gente encontre interesses em comum. E somente os interesses em comum, fruto da vontade geral, podem se tornar lei. A democracia direta, tudo que é de interesse do povo agora tem que ser decidido pelo povo e não por representantes. Quando o povo se reúne, do substrato disso, né, o suco de povo sai o interesse comum. Se você vive numa sociedade onde você não tem interesse nenhum por ninguém, você está na sociedade errada. Você tem que mudar e procurar outro lugar onde haja interesse em comum com o que você pensa. E se fôssemos pegar Rousseau para aplicar na sociedade brasileira? Mas não teria lei. Porque quase não há interesse em comum, né? Vamos pegar os assuntos mais polêmicos. Aborto. Tem consenso sobre aborto? Interesse em comum é o consenso. Então não pode ter lei sobre aborto. Se não pode ter lei sobre aborto, quem quiser fazer aborto, faz. Quem não quiser, não faz. A favor da pena de morte, então. Então, tem consenso sobre a pena de morte? Não tem. Então tem que ter. Quem quiser matar, Tem que ter. poder fazer isso. Você pode matar uma criança que Quem não quiser, não mate. Tem consenso sobre armas? Não tem. Agora pode ter negócio. Tem consenso sobre drogas? Não tem. Quem quiser usar, usa. Quem quiser, não usa. Eu já vou perguntar se você é diferente da aborto, porque você é a favor de matar uma pessoa. Porque a criança não fez nada, aquela pessoa fez. Ah, tá aí. Mas aí, por isso que ele defende que essa sociedade, esse contrato social tem que ser feito em sociedades evolutivas, onde tenham as pessoas interesse em comum. Se você vive numa sociedade e você não concorda com nenhuma das leis, você tem que mudar dela. Você quer tirar da sociedade? A sociedade, elas devem existir por conta de que há nelas interesses em comum.
Se não tem, se você não compartilha com aquelas ideias, e se você é um ponto fora da curva dentro dela, você tem que vazar. Agora, se você é a maioria dentro dela, você tem que dar um jeito de eliminar aquela minoria que não concorda com o interesse da maioria. Porque não pode ter lei se não há consenso. Se uma minoria está impedindo o consenso de acontecer, aquela minoria tem que caçar um rumo para ela onde há interesse em comum. Então, era assim que deveria funcionar a sociedade do Sul. Por isso que ele vai dizer que se for muito complexa a sociedade, ou seja, tiver muitos habitantes, quanto maior o número de pessoas, mais difícil é você chegar no... Será que não ia virar bagunça, não? Não ia virar bagunça. Na verdade, seria a forma mais justa, né? Porque eu vou ver uma sociedade, eu não concordo com as leis dela. Então eu vou caçar uma onde tenha leis parecidas com a minha forma de... Onde haja interesses em... Porque eu não posso querer obrigar os outros que não concordam com as minhas ideias a submeter a elas. Viu? Paulo Henrique tá quietinho. Isso vale para os dois lados, né? Para a direita e para a esquerda. Porque a esquerda também quer impor. A direita quer impor a forma dela de pensar e a esquerda quer impor a forma dela de pensar. Tá vendo, Débora? Sua esquerda vai poder vencer. E não há interesse em comum, há na verdade divergência. O Brasil, por exemplo, está dividido em direita e esquerda. Aí a esquerda é a favor do aborto, a direita é contra. E a favor do pena de morte. A direita é a favor da pena de morte, a esquerda é contra. A direita é a favor de armas, a esquerda é contra. Se tivesse pena de morte, de 50% dos preços, eu juro que seja. E eles são os números que Não, aí, quando você vai para dentro da direita, mesmo dentro da direita, tem divergência. Tem gente da direita que é a favor de armas, tem gente que é contra. Tem gente que é a favor de pena de morte dentro da direita, tem gente que é contra. E na esquerda também. Na esquerda tem o PCO e a favor de armas. Tá vendo, Débora? É a esquerda. Você pode ser PCO mesmo da esquerda. e os comunistas mais radicais, eles são a favor da pena de morte, principalmente pelo seguinte. Se você trair a revolução comunista, você tem que morrer. Então, mesmo dentro da esquerda, tem divergência. Então, o ideal seria o quê, velho? Você não concorda com as ideias da sociedade? Reúne a galera que concorda com o seu jeito de pensar e Fazer uma utopia. e cria ali a sociedade na base do consenso. Se não há um consenso, não há porquê dessa sociedade existir. 30. Minha foi lá, Ou pode haver também, na esfera ali, a tentativa de convencer os outros das suas ideias. Aí mesmo assim isso é difícil. que azar, tá? Isso acaba sendo, na verdade, uma utopia. Fazer um utopia. Mas seria o ideal. Porque, de fato, no parlamentarismo, na democracia representativa, os governantes não nos representam. Eles estão lá defendendo os interesses deles. Com certeza. Interesse público eu não concordo. Mas se a gente for para a democracia direta do povo, tudo que é de interesse do povo vai ser votado. Aí vamos lá, votou na época do armamento lá, do desarmamento. Ficou dividido o Brasil, uma parte votou a favor, outra contra. Inclusive a maioria votou a favor do armamento, contra o desarmamento. E no final o governo foi lá e fez o quê? Fez uma lei de desarmamento. Sendo que o armamento ganhou. Troca, tipo assim, se começar aquela campanha, né? Troca sua arma por cesta básica, né? Quem perder ganha. Você está levando a arma. Olha só como é que os representantes defendem os nossos interesses. Mesmo assim não houve um consenso, foi a maioria. Custou a casa de novo, não tem oportunidade de comprar. O mais correto seria
viver numa sociedade onde você não compartilha de interesses em comum com elas e se é obrigado a viver conforme as leis ditadas por elas. Ok. Mas de certa forma também é certo, né? O Estado tem que ter um poder para poder garantir a paz e a segurança. Peça comprar um 7.200. Isso não é virar. Se o Estado não tiver direito de tirar nossa liberdade, nossa vida, você sai matando os outros, alguém tem que Não, limpa até 45. você mata mais gente. De certa forma é tem. Se você cometer crimes, alguma coisa tem que ser feita com você. Tem. Tem que ser preso. Imediatamente. E as pessoas só param de fazer merda quando começa a doer no bolso. Sim. Por exemplo, andar em alta velocidade, colocando as pessoas em risco. Você coloca um radar. Esse tempo atrás eu vi dois E o cara vai tomar multa e ele vai diminuir a velocidade. Por quê? Vai doer no bolso dele. Ô Pedro, eu vi dois caminhoneiros selando no radar. Era numa curva assim, ó, tinha um bambu no radar no meio do bambu. Os caras pararam e cerrou no topo do radar, roubou o sul. Pode os caras foi bravo. Aí a gente vê o quanto o Estado brasileiro funciona, É né? igual aquele Eu vídeo vi que isso. tava lá. E o cara filmando, o cara lá filmando. O cara coloca o radar no plena curva, ele é louco, só vai serrar e serrando. Por que o povo brasileiro faz isso, não obedece à lei? Porque ele não se identifica com a lei. Não. A lei é feita a repelir dele. Isso desde a época da colonização. As leis vinham de baixo para cima, de Portugal para cá. Aí o brasileiro não se identificava com as leis. Aí nós criamos o famoso jeitinho brasileiro. São formas de burlar a lei. Isso o brasileiro é assim. Ele não se reconhece na lei. Aí você vai na Europa, é completamente diferente. Na Europa, tem a banca de jornal, mas ninguém fica na banca. O sujeito pega o jornal, pega a revista, pega o livro que tem ali e deixa o dinheiro. Porque lá é civilizado, né? Pô, lá é civilizado. Lá é civilizado, lá o povo é civilizado. Não, porque o povo se identifica com as leis lá. Aqui não. Aqui a gente não se identifica com as leis. Não somos A gente, na verdade, quer burlá-las a todo momento. sim. Até com gente, como meu amigo falou, até com gente. Tem a fila aqui pro lanche, o que acontece? Ninguém vai lá e fura a fila. Nunca! Eu ia falar de ética e fura a fila também. O brasileiro não se reconhece nas regras. A Fernanda. O Daniel tava falando. O sujeito vai lá e fura a fila. Sim. A regra é uma forma de organizar as coisas ali. Ouvindo, Lu? Mas nós não nos reconhecemos nas regras na lei porque não foi a gente que fez. Essa lei não sabe. Quando você passa a ser o prejudicado, você começa a pensar, peraí, eu acho que seria melhor, né, ter algumas regras mesmo. Não, tem que ter a regra. Já falou, cadê a regra disso aqui? Eu tento cortar aqui. Eis o grande problema da nossa sociedade. Na Europa é completamente diferente, apesar de que está mudando também na Europa. Está chegando uma galera lá que não se identifica com as leis europeias. E isso está causando caos. Os refugiados estão partindo, principalmente do Oriente Médio, né? Mas do mundo inteiro a galera vai para lá, chega lá, não se reconhece Vai, gente. naquelas leis e começa a burlá-las. Manda assim, ó. Os árabes muçulmanos não se identificam. Não pode explodir os caras, vai explodir. Aí eles não querem deixar entrar, mas aí os próprios países começam a ficar em dificuldade, porque precisam de mão de obra. Eles têm dinheiro e não querem fazer algum tipo de serviço. Quebrou o mestre. Isso, gente. Vai vir gente da onde? Gente da Europa não vai querer, porque já tem vão contratar a galera estrangeira. Aí entra a galera estrangeira, é uma população envelhecida,
taxa de natalidade não cobre a taxa de gente que morre. Então, é uma população que vem encolhendo. Então, o futuro da Europa vai ser outra coisa que não mais é a Europa. Não mais essa civilização. Próxima questão. Quem foi Montesquieu e quem defendia? Montesquieu. Montesquieu. Gente, é pra usar a letra. Charles de Secundá Que isso, macumba? é o nome dele. Né? Isso é uma magia pra você. Conhecido como Barão de Montesquieu. Ó, você barra. Montesquieu é contra o absolutismo. Era contra a concentração dos poderes nas mãos do rei. E aí ele vai defender o quê? A divisão dos poderes. Pedaço de coxinha. A divisão dos três poderes. Porque, segundo ele, o poder corrompe. O poder absoluto corrompe absolutamente. Tudo. Quanto mais poder você tem nas mãos, mais corrupção há. Perfeitamente. Por quê? Não tem ninguém para te fiscalizar. Esse é o poder máximo. Você Então, por isso ele quer que divida os três poderes. Em quais poderes? Legislativo, judiciário, Executivo, aí, executivo, legislativo legislativo e penitenciário. e judiciário. Com cada poder tendo uma função. Antigamente esses três poderes concentravam-se tudo nas mãos do rei. Agora é necessário dividi-lo. Cada poder tendo uma função. E aí, como cada poder tem uma função, cada poder vai fiscalizar o outro. O executivo ele vai fazer o quê? Executar e administrar conforme as leis. O legislativo ele fará as leis. O judiciário ele vai julgar conforme as leis. E vai punir quem não seguir as leis. Cada poder tem uma função, além de uma função extra, que é fiscalizar os outros poderes. O executivo fiscaliza o legislativo e o judiciário, o legislativo fiscaliza o executivo e o judiciário, o judiciário fiscaliza o legislativo e o executivo. Então os poderes se fiscalizam uns aos outros, para que assim diminua a corrupção. Quando você dilui o poder, segundo Montesquieu, você diminui a corrupção. Porque você dá menos poder de corromper as pessoas, aos grupos. Então, dividindo os poderes, você faz com que o poder fiscalize o outro poder, e assim você diminuiria a corrupção entre os poderes. O problema é que aí entra o Brasil, né? O problema é sempre o Brasil na história. Porque cada poder tem a função de fiscalizar o outro. No Brasil, o que acontece com os poderes? Eles se unem para corromper. Para roubar o resto. Para roubar tudo o resto. O resto sobrou. Eles se reúnem não para fiscalizar, mas para foder o povo. Aí lascou tudo. Aí a gente se ferra. Então a divisão dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, era o que defendia o Montesquieu, o Charles de Secundá, o Barão de Montesquieu. Próxima questão. Quem foi Voltaire e o que ele defendia? Voltaire. Acabou. Então por hoje. Vamos terminar aí o Voltaire. Voltaire, François-Marie Arouet.
conhecido ou mais conhecido como Voltaire. O que o Voltaire defendia? A liberdade de expressão. É o Nelzinho. Ele não escreveu isso, mas a biógrafa dele colocou como se ele tivesse escrito, porque na verdade resume a forma dele de pensar. É a seguinte frase: eu posso não concordar com nada do que você diz, mas defendo até a morte o seu direito de Aumenta, o senhor repete concordar. eu posso não concordar por nada daquilo que você disse, mas eu defendo até a morte o seu direito de dizer. Mesmo eu não concordando, você tem o direito de falar o que você pensa. O seu direito de dizer. Vai que ele pergunta a frase. Então, ele era contra a intolerância. Eu também sou contra. Contra a fiscalização absolutista. Então, eu não concordo com nada do que você diz, mas defendo até a morte o seu direito. Não foi ele que escreveu isso. Isso resume o pensamento dele, porque defendia a liberdade de expressão. Não tem o direito de falar o que quiser e entender. E ninguém pode ser cerceado por isso. Liberdade de expressão. E era contra a intolerância, que é justamente a perseguição aos outros por pensar diferente. O horário. Está numa questão.